Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio de hoje, vou falar para vocês como foi a minha experiência de assistir o tão aguardado Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Mas, antes da gente começar a nossa conversa sobre esse fato, eu vou pedir que vocês façam algumas coisinhas de praxe por mim. Primeiro, coloca o botão de curtir, é bem parecido com isso, tá logo aqui embaixo, curte o episódio. Não deixa também de se inscrever e compartilhar o canal. E também de comentar. Quando você comenta, você motiva outras pessoas também a comentar. E isso a gente faz com que a nossa conversa cada vez fique maior. Como também, não me siga no meu perfil no Instagram, o @manassesfilho, o da Comic House, que é o @Comic House. E se você curte quadrinhos, é colecionador de quadrinhos, então eu te convido também a acessar a loja da Comic House. Clica aí, ou melhor, digita comichouse.com.br, acessa, visita e vê os quadrinhos que não estão de gibi lá na loja. E aproveita e faz tua festa por lá. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, que é Vão-se os Anéis, Fica a Esperança. E falar de Shang-Chi para mim é algo muito legal, porque ele mexe ao mesmo tempo com a memória afetiva e também me concede uma viagem ao passado. É um personagem que, quando criança, eu lia bastante, e diferente, obviamente, dele ser chamado de Shang-Chi, mas ele era conhecido popularmente por todos os colegas que liam também como mestre do Kung Fu. Então a ideia de poder assistir o filme agora me considerou uma experiência em alguns momentos positiva e outros não. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. O filme ele começa, inclusive, com uma coisa maravilhosíssima, que inclusive pontua em muito a ideia do filme do próprio, da ideia de fazer uma grande homenagem ao Kung Fu. Como vocês sabem, inclusive o personagem, o mestre do Kung Fu, Shang-Chi, ele nasce de um momento interessantíssimo do próprio cinema norte-americano, que na década de 70 viu ali uma grande eclosão do gênero do Kung Fu e que tinha o seu principal ícone, o Bruce Lee. Da ideia de poder pegar esse grande momento de sucesso, de êxito que está tendo nos cinemas e de repente ir para outras mídias, como o caso do quadrinho, é só questão de tempo. Daí nasce o personagem Shang-Chi, que tem várias questões, inclusive um problema muito sério na relação do seu pai. Mas isso eu falo mais à frente. Voltando ao filme, ele tem esse momento também de, como já falei, de fazer essa homenagem ao cinema, e a gente vai ver em vários momentos pontuados, diluídos em várias situações. Logo no começo, a ideia de explorar o lado mais místico, mais sobrenatural do cinema de Kung Fu, quando a gente tem contato com um personagem que descobriu 10 anéis, que utiliza 5 em cada braço, e com isso concedeu a ele um poder imenso e também a imortalidade. E com o poder, ao invés de causas nobres, obviamente vai utilizar para a sua própria satisfação de poder conquistar, de conquistar reinos, povos e sair por aí à torta e à direita só fazendo mal. E por sua vez, esse império que ele cria, muitas vezes lembrando até sociedades secretas, na ideia de poder mudar os cursos e rumos da humanidade em vários momentos. Com o passar do tempo, ele vai vendo que aquele império dele cresceu, conseguiu muita coisa, mas ele acaba em tempos mais próximos ao nosso, descobre que existe um rei, uma cidade, na verdade, uma cidade mística, com um poder imenso, que ele não quer ir lá conquistar, mas ele quer ter aquele lugar, não mais a ideia da conquista pela conquista, mas é como se aquilo fosse o grande troféu que falta ao salão de vitórias dele, para ele poder contemplar. Quando ele chega lá, pensa que vai ser coisa fácil, vai ser carne macia para poder apenas cortar e comer, não. Chega lá e encontra uma guardiã de poder igual ou até maior do que o dele e que vai proteger de qualquer jeito aquela cidade, aquele povo que está lá. E o encontro dos dois talvez seja um dos encontros mais bonitos, porque a gente tem agora um encontro com uma grande referência ao próprio cinema do Kung Fu, que é aquele Kung Fu mais poético, coreografado, em que os dois, quando lutam, não lutam na ideia de um vencer o outro pelo vencer, ou do derrotar ou do matar, mas é um encontro ao mesmo tempo poético, muito bem elaborado e bonito, porque são dois personagens de poderes tão grandes que jamais tiveram a oportunidade de poderem encontrar alguém que tivesse, um adversário que tivesse um poder daquela forma, que é como se eles fossem almas gêmeas, como se eles tenham a possibilidade de se encontrar. A coreografia é tão bonita, lembra muito filmes também, como foi o caso do Herói, ou até mesmo do Tigre e o Dragão, ou até o Clã das Adagas Voadoras. Se vocês não assistiram esses 3 filmes, procurem conhecer, são filmes muito bons, que vão dar uma experiência incrível no gênero do Kung Fu. Voltando ao Shang-Chi, o encontro desses dois personagens acaba sendo um encontro de caras metades, que acaba dando uma nova percepção de vida a ambos. Ele, por sua vez, agora que encontra uma pessoa que jamais esperou encontrar, encontra também uma coisa que ele nunca esperou, que é a ideia de uma família. Ela faz ele abandonar, por sua vez, todo aquele plano ambicioso e narcisista de apenas o poder pelo poder, para poder agora ter um lar, um sentido, um propósito.
uma esposa, filhos e poder ter uma vida comum. Abandona tudo e, devido a uma tragédia pessoal, que é a morte dela, ele agora se volta a ter o império, a, por sua vez, treinar os 2 filhos para serem assassinos ou dos mais bem treinados possíveis para continuar a perpetuar os seus feitos de conquista pelo mundo. Nisso a gente já dá um salto ao presente e, por sua vez, a gente encontra o personagem do Shang-Chi, que é interpretado pelo Sim Liu, um ator que se esforça literalmente para poder dar vida e também vigor ao personagem. E a Kate, que é interpretada por uma atriz muito boa, que é a Awkwafina, que, se vocês não conhecem, é uma atriz que ela tem uma incrível habilidade de poder transitar entre os gêneros da aventura, do drama, da comédia, de forma tão boa. E que, se você tiver a oportunidade, procure o filme A Despedida, que ela está muito bem, já mostrava todo o talento que ela tinha. Nisso, voltando aos 2 personagens, a Kate e o Shang-Chi, são manobristas, ganham a vida com isso, se sentem muito bem dessa forma e que, por sua vez, contrariam a ideia de sucesso e êxito da sociedade. Ele, por sua vez, um mestre das artes marciais, que fala vários idiomas, que podia ter uma vida totalmente diferente. Ela é uma menina que encerrou a carreira dela, ou melhor, não deu prosseguimento à carreira dela com uma acadêmica, que inclusive terminou com honras, mas que se sentem felizes mesmo, bem felizes, a ideia de poderem apenas encontrar sentido nas suas vidas, uma boa ida, de repente, de estar ao lado dos seus amigos, ou de ir, de repente, ao karaokê e cantar até cansar. Então é algo bem interessante essa ideia de poder se dialogar com uma outra geração que tem uma percepção bem diferente na ideia de felicidade. Nisso a gente já tem agora um outro momento em que eles estão dentro de um ônibus elétrico, acabam sendo surpreendidos por um grupo de caras, e que um deles, inclusive, é um desses caras gigantes, um armário ambulante, que, em vez de ter 2 braços, um deles é uma espada retrato. E na luta entre eles, a gente tem um outro momento que faz referência ao cinema de Kung Fu, que é o Kung Fu de acrobacia, misturando com humor, que é uma característica enorme do Jack Chan. E ao mesmo tempo em que essa luta do Shang-Chi com aquele grupo, e principalmente com esse cara da espada, vai ocorrendo, o ônibus, por sua vez, vai se desmantelando, vai totalmente se acabando. O ônibus, por sua vez, em alta velocidade, e quem acaba assumindo, inclusive, a direção é a Kate, me fazendo lembrar muito, se não foi a intenção, mas uma grande referência ao filme Velocidade Máxima, na ideia de um ônibus também em alta velocidade desgovernado. Então foi bem legal essa cena, que culmina quando justamente um dos personagens acaba se apossando de um amuleto do Shang-Chi, e que é o grande pontapé para a história. Porque Shang-Chi agora ele diz que precisa ir ao encontro do passado e da irmã que deixou de lado, porque aquele medalhão que foi tirado dele tem uma necessidade, tem algo muito importante relacionado a ele, e também um cartão que ele recebeu. A Kate, como amiga do Fé, irmã, camarada, brother, diz: eu vou contigo, mas com uma condição. Me conta essa tua história. Senta aqui comigo e me diz o que aconteceu. Quem é você? Que eu nunca imaginei que você soubesse tanto de artes marciais, para mim era um cara normal, e aí acaba sendo um Bruce Lee vivo. Então ele conta tudo, ela segue com ele na viagem, e aí a gente vai para Kung Fu, ou melhor, para Hong Kong, num outro momento que faz uma grande referência também ao Kung Fu, dessa vez o Kung Fu mais de impacto, de pancada, de porrada mesmo, em que o Shang-Chi acaba se encontrando com um grupo de ninjas, e por sua vez ninjas que são da organização do pai, que acaba prendendo ele, a irmã, que ele acabou o Shang-Chi reencontrando, e por sua vez a Kate, e que revela o plano de poder retornar à cidade mística da falecida esposa, porque tem sonhos que o perturbam, tiram a tranquilidade dele, que estão relacionados à voz da esposa, da finada esposa, que diz que precisa ser liberta, que ela está lá, e que precisa ir ao encontro do dragão e aquela história toda, e isso motiva aí. Shang-Chi, a irmã e a Kate, por sua vez, estão nem aí, estão dizendo que isso é conversa meio de pote, não vão para canto nenhum, acabam sendo prisioneiros, e que, por sua vez, acaba fazendo com que o pai rume para lá com seu pelotão de ninjas e militares e assim por diante da cidade para poder salvar supostamente a esposa. E é muito interessante, porque o pai, ele já de cara do Shang-Chi, é um cara muito bom do cinema oriental, que é o Tom Leung. Se você não conhece, procure conhecer a filmografia desse cara, que tem muito filme bom, inclusive um que pouca gente talvez conheça ou tenha assistido ou já tenha ouvido falar, que é Conflitos Internos, que mais à frente, mais recentemente, talvez não tão recente, foi adaptado para cinema pelo Martin Scorsese e se transformou no filme Os Infiltrados. O Tom Leung é um desses atores que tem uma presença de cena muito boa, é carismático, ele convence como pai do cara,
e dá uma presença muito interessante ao personagem. Acaba voltando à história, eles indo à cidade, acabam por sua vez o Shang-Chi, a irmã e a Kate se conseguindo se libertar, vão para lá e tem um encontro e o aparecimento por sua vez de outros personagens, como por exemplo a Michelle Yeoh, que também é uma ótima referência, afinal de contas Michelle Yeoh é uma grande atriz desse cinema de Kung Fu e que a presença dela no filme também é bem legal. E daí para frente vai ser um combate dos mais diversos e que eu não vou me ater muito a ele para também não estragar muito de surpresa. E entre pontos positivos e negativos, vou começar até pelos negativos para não perder o ritmo. E tá justamente na questão da execução dos atos. O primeiro ato é aquela coisa linda e maravilhosa que até citei no início do episódio, em que a gente tem uma imersão cultural e ao mesmo tempo também de costumes e tradições em meio àquela referência belíssima do cinema de Kung Fu, com aquela coreografia, as cenas de lutas bem coreografadas, poéticas, que não se repetem na execução do ato 2 e ato 3. O 2 e 3 acabam sim sendo de cenas maravilhosas, de ação, de perder o fôlego, mas que acaba pecando por não nos conceder essa experiência. E acaba muitas vezes fazendo referência aos outros grandes momentos do cinema de Kung Fu. E quando a gente fala sobre experiência cultural, outra grande questão é porque o filme, quando apresenta a questão de um grupo social, ou melhor, de um grupo cultural, a gente tem uma questão. É de apresentar de repente a princípio a ideia de um choque cultural de um personagem com uma cultura desconhecida, coisa que o Shang-Chi não tem, por ele sempre conviver com aquele universo fantástico da mãe, saber de onde ela, a origem da mãe, do pai ser um cara que tem um poder incrível, inclusive de ser imortal, e aquilo não existe. Para nós também não. Para nós, espectadores, essa experiência também não nos concede. Inclusive, quando a gente fala até sobre esse tipo de experiência, a gente pode até lembrar do filme do Pantera Negra, que obviamente o reino do Wakanda não existe, mas você se sente dentro daquele universo, daquela cultura, daqueles costumes, daquelas tradições daquele povo. Então é algo que infelizmente peca-se no filme e que poderia render também muito mais camadas à própria narrativa. E sobre camadas e profundidade, outra questão também é não apresentar o conflito entre pai e filho como poderia apresentar. Porque a gente vê o relacionamento conflituoso entre Shang-Chi e seu pai e poderia ter ali naquele momento algo muito mais bem elaborado para nós. E é curioso até porque o diretor desse filme, que é o Dustin Crichton, ele tem poucos filmes, ele tem inclusive 2, esse é o terceiro, que é o Shang-Chi, mas o Castelo de Vidro com a Brie Larson e Woody Harrelson é justamente sobre isso. Um relacionamento conflituoso entre um pai e uma filha. Um relacionamento que ao mesmo tempo é regrado, ou melhor, regado a questão de amor, de ódio, de decepção, de alegrias, de tristezas, de mágoas, mas que como ao mesmo tempo eles se complementam e ao mesmo tempo se afastam. Um filme belíssimo que eu recomendo inclusive vocês assistirem e também se tiver a oportunidade leiam um livro que é escrito pela Janet Willis, que é um grande livro também. Mas voltando ao Shang-Chi, aí tem pontos positivos. Um deles, logo de cara, a ideia de trazer para nós a ideia da Sociedade dos Dez Anéis, resgatando do Homem de Ferro 1, que tinha deixado meio lá em banho-maria e que agora é resgatado para nós. Outro ponto também é a ideia de colocar para nós a ideia do poder incrível, restaurador e condutor da mulher. Porque ela é capaz, nesse momento, em várias questões do filme, em vários momentos do filme, de mostrar como ela é capaz de poder transformar corações, muitas vezes embriagados pela sede do poder, em pessoas que podem ver o mundo de uma forma totalmente diferente e muito mais plena do que realmente ele imaginava. Como também, inclusive, dar rumo a pessoas que de repente podem não estar se encontrando, pessoas estarem perdidas. Então é um filme que nesse ponto dele poder apresentar esse poder transformador que a mulher tem, ele atinge em cheio o seu objetivo. E, como disse a princípio, até o nome do episódio, vão-se os anéis, fica a esperança. A esperança é que numa parte 2 do Shang-Chi a gente possa ver não apenas uma boa história, mas uma trama que traga para nós o verdadeiro mestre do Kung Fu. Não apenas nas suas cenas de luta, das suas cenas de batalha, mas também de uma trama que conceda profundidade, camadas e complexidade ao personagem. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!